Aleluia. Isaías 7, leia comigo, versículos 3 até o versículo 9, diz assim: Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho, Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do Açude Superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro, e diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeel reinar sobre eles. Assim diz o soberano, o Senhor: não será assim. Isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria. A cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. E aí, versículo 14, eu quero ler também. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ponto. Também o 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Assenta aqui. Deus abençoe a palavra dele no seu coração e no meu coração. Esse é um texto que começa, na realidade, no capítulo 6. E o capítulo 6 começa dizendo o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías entra no templo do Senhor e tem uma visão maravilhosa. Aquilo começa uma nova etapa na vida do profeta, uma nova etapa na vida do servo de Deus. E essa nova etapa muda a maneira como ele profetizava entre os reis. Ele profetizou entre os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. E Acaz está ali em letra maior, porque é nessa ocasião que nós estamos agora. Mas a morte do rei Uzias, uns anos antes, foi muito significativa para Isaías. Eram parentes, eram amigos. Aquele rei era o suporte do profeta em todas as áreas. Aquele rei era o sujeito que, em função de ser amigo daquele profeta, ele sofria menos até ali do que sofriam os outros profetas que, em nome do Senhor, falavam o que tinham que falar. Ele perde o rei Uzias, e aquilo trouxe uma dor muito grande para o coração dele, porque as perdas são sempre dolorosas. Como é que se perde um amigo e não sente dor? Mas se prestarmos atenção, esse tempo de muita dor é muito significativo. É exemplo do profeta. Depois da perda, aconteceu para ele, sabe o quê? Restauração. Ele vai ao templo do Senhor, ele viu o Senhor assentado no alto, sublime trono, ele viu a glória do Senhor, ele viu quem ele era. E depois daquela restauração espiritual, lhe veio munição espiritual, dons e talentos que vêm de Deus. Isso fala que o anjo foi lá e tirou uma brasa viva do altar, tocou nos lábios de Isaías, e aquilo mudou a vida dele, mudou a história dele. Brasa viva tirada do altar. Depois da munição que Deus lhe deu, como deu a você e a mim, dons e talentos, ele não ficou paradinho no templo esperando outro culto. Ele foi exatamente, disponibilizou-se para um pequeno grupo, estou exagerando aqui, né? Um pequeno grupo, para alguma coisa para fazer fora da outra asa, fora da primeira asa, exatamente para que a coisa não engessasse. E aí, depois da munição espiritual, disponibilidade. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois da disponibilidade vem a manifestação de Deus de uma maneira
muito especial. Deus fala aos reis em volta, Deus fala ao reino do norte, que era o reino de Israel. Deus fala especificamente ali em Jerusalém, que é o reino do sul, o reino de Judá. E ele acompanha o rei Uzias, ele acompanha Jotão, e agora acompanhando o rei Acais, chegamos nesse momento da história. A razão, a filosofia de um reino que vinha como herança de vitória, um reino que era o reino de Davi, a linhagem de Davi. Você não tem noção o lugar, como que para desmontar na cabeça daquela nação essa herança espiritual, essa herança de tradição vitoriosa, está sendo confrontada por grandes potências. O texto fala da Síria, a Síria, do rei Rezim, grande inimiga do povo de Deus, como sempre foram os sírios. E aquele povo inimigo do povo de Deus se juntou aos israelitas do reino do norte, se juntou a outros grupos ali, e a proposta era atacar o povo de Judá, o reino do sul, os reis, que o rei Acais, que agora vem recebendo essa pressão na vida dele. Encerrado 120 anos de grande poderio da nação de Israel, sobre os reis de Saul, Davi e Salomão, a linhagem de Davi fica sediada em Jerusalém, no reino do sul, e o povo de Israel sediado no norte, lá em Samaria. As 10 tribos que dispersaram-se do rei Davi estavam ali ao norte, com uma tradição, uma cultura espiritual maligna, imposta pelo primeiro rei daquela nação, o rei Jeroboão. E Jeroboão, desde o primeiro dia, lidera o povo de Israel contra a casa de Davi, contra o reino do sul, contra Jerusalém. Nas palavras do profeta Isaías a Acás, no versículo 6, a Síria resolveu fazer mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá, vençamos, amedrontemo-lo e a conquistaremos para nós. Tem um cerco armado contra aquela nação. A xícara do rei Acás foi agitada e o que ele tinha dentro foi derramado. Fábio, vem aqui, por favor. Você gosta de café, Fábio? Não? Gosta de café? Vou te oferecer uma xícara de café. Ou, pelo menos uma xícara, né? Por favor, saboreia, fica à vontade aí, enquanto eu continuo aqui. A xícara do rei Acás foi agitada. Ele estava lá, tranquilo, e de repente, bum! O que derramou aí? Água. Por que a água derramou? A água derramou, sabe por quê, queridos? Porque eu o empurrei. Você está errado. Pode sentar. Com seu café. A água derramou porque tinha água na xícara, irmãos. Se fosse café, teria derramado o quê? Café. Se fosse chá, teria derramado o quê? Chá. Se fosse mel, teria derramado mel. Olha, queridos, a xícara do rei Acás foi agitada e o que tinha dentro dele se derrama. O versículo 3 diz o seguinte: então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Quando aquele moço foi agitado aqui por um empurrão que eu lhe dei, de propósito, como os reinos em volta de Judá queriam empurrá-lo, derramou água. Por que derramou água? Porque tinha água. Não derramou porque eu empurrei, queridos. Derramou água porque tinha água. Preste atenção nessa metáfora. A resposta que ele me deu estava errada. Você derramou café porque o café estava na xícara. Se houvesse dentro da xícara chá, teria derramado chá. O que quer que seja dentro da xícara é o que vai ser derramado. Querido, o que isso quer dizer para nós? A vida chega e balança você. O que tem
dentro de você vai se derramar. Algo que tem dentro de você, com certeza vai sair. Seja o que for que está dentro de você. E é fácil fingir até ser chacoalhado. Enquanto aquele menino estava aqui com o chazinho dele, tranquilo, estava tudo bem. Mas na hora que estamos chacoalhados, queridos, eu tenho que perguntar, o que tem dentro da minha xícara? O que tem dentro? Vai derramar. Quando a vida fica difícil, o que é que derrama? Alegria, gratidão, paz, humildade, fúria, amargura, palavras duras, ações duras. Vai derramar. Agora, o que vai derramar? Aquilo que você colocou dentro da sua xícara. Foi ele que encheu a xícara para mim, então realmente ele é o sujeito para me ajudar nessa hora. Nós não podemos escolher ser chacoalhados, queridos. Nós seremos chacoalhados. Fábio, foi eu, intencionalmente, mas a vida vai te chacoalhar. E essa xícara aí simboliza exatamente o seu coração e a sua vida. Quando a vida te chacoalha, o que é que vai derramar? Não podemos impedir que aquilo que está dentro de nós derrame. Vai derramar. Não podemos impedir que o vento sopre sobre nós. O versículo 3 fala exatamente isso. 7:3. 7:2. Com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se com as árvores da floresta. Agitam-se com o vento. É o versículo 2. Não podemos evitar a chacoalhada. O coração do rei Acaz derramou medo. O coração do rei Acaz derramou uma desesperança, um desespero muito grande. Eu vou perguntar de novo. O que derrama do seu coração? As árvores do bosque sabem que de quando em quando os ventos vêm. Essa semana nós tivemos, esse mês, né? História de tantos ventos. E os ventos receberam nomes. E minha esposa ficou chateada que o último furacão chamou-se Maria. E Maria, furiosa, saiu por aí soprando um vento terrível. Querido, as árvores que têm raízes profundas e que são flexíveis, depois que o vento passou, elas continuam de pé. As folhas se derramaram, mas as que são flexíveis continuam de pé. Não podemos evitar as chacoalhadas. Raiva, agressividade, remorso, gritaria, revolta, dúvidas sobre Deus. Por quê? Por quê? Por que, Senhor? Por que eu? Por que comigo? Ou calma, oração, adoração, louvor, testemunho de quem sabe que apesar da circunstância, Deus é Deus, continua sendo Deus. Aí vem aquela frase que já não é novidade. O contrário da fé não é incredulidade, mas o medo. E o rei Acaz tinha muito. E o eterno, ele sabe, querido, presente, passado e futuro. Olhando para o texto sagrado, esse texto, Isaías 6, 7, 8 e 9, é maravilhoso fazendo essa leitura. Nós encontramos no tempo presente um futuro imediato, um futuro mais distante e um futuro eterno no texto sagrado. E nesses últimos dias, além dos ventos e por causa dos ventos, além dos terremotos e por causa dos terremotos, ouviu-se muito falar sobre uma provável volta de Jesus ontem. Se veio, não estávamos preparados e o pessoal que estava foi tão pouco que eu não senti falta de ninguém. O certo é que falaram sobre um planeta fantasma, um planeta X, e falaram do alinhamento desse planeta com outros planetas, e aí dias depois daquele apagão do Sol, daquela eclipse, né? 33 dias depois, aconteceria então, na matemática desses teólogos midiáticos do Apocalipse, a volta de Jesus. Passou. A data era ontem e a coisa não aconteceu. O próprio Senhor Jesus nos diz, querido, que ele não sabia. Naquele momento, naquele estado, ele
limitou-se como ser humano e ele não sabia o dia e a hora. Ninguém sabe. Até porque interessa muito, muito pouco. O que interessa é que vigiemos para não sermos pegos de surpresa. O ladrão não avisa a hora que vem. Mas, via de regra, ele vem de noite. E a questão não é combinar com o ladrão a hora dele vir. A questão é estarmos com a casa fechada. E quando ele vier, ele nos encontrará preparados. A parábola das 10 virgens. A questão não era contratar um teólogo que definisse a melhor hora do noivo vir, para você se preparar depois que o teólogo te falasse isso ou aquilo. Mas que cada uma das 10 virgens estivessem prudentemente, fossem encontradas prudentes, esperando a chegada do noivo com a sua vasilhinha cheia de azeite. E a vasilha cheia de azeite era uma vasilha de mão, era pequenininha. Era assim o que tem reserva. Aquilo que nós recebemos no culto público é parecido com isso aqui, uma vasilha pequenininha. Não dá para a nossa vida o que recebemos numa das asas, não dá para voar. Por isso a importância de estar envolvido, além de vir ao culto no domingo, porque a sua reserva de azeite, ela vai ali aumentando, esperar a chegada do noivo, aguardar a volta de Jesus, tem a ver com uma vida de santidade, de envolvimento com o Espírito Santo, de direção do Espírito Santo, mais do que com matemática teológica. Matemática teológica não é nada que Jesus mandou você se preocupar, então não se preocupe. Deus envia seu profeta Isaías ao rei Acaz e lhe dá uma palavra de fé, uma declaração de que o Senhor está no controle, ontem, hoje e amanhã. Queridos, Deus controla o presente. Tenha certeza disso. O que aconteceu na sua vida hoje? O pico do verão que voltou hoje. A maratona que foi cancelada. Por quê? Porque quem controla o presente é o Senhor. Nós podemos fazer umas previsões, tem que fazer plano. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deus controla o presente, o bom presente e o mau presente. Deus tem controle de todas as coisas. E ele fala então no versículo 4 com o rei Acaz: acautelai-vos e acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa deles. Ele os chama de esses pedaços de brasa se apagando. Eles hoje não prevalecerão contra Jerusalém. Agora preste atenção. Não era por causa do próprio Acaz, assim como não é por sua causa. O de bom que aconteceu, ou de mal que aconteceu, nós ficamos muito procurando culpado, muitas vezes. E nós temos que sair dessa matemática de perguntar quem é o culpado e buscar, continuar buscando nos submeter ao Senhor. Porque Acaz, aquela libertação, não era por causa dele, queridos, porque ele merecia. Preste atenção. Era por causa da misericórdia, da fidelidade de Deus com a linhagem de Davi. Era por causa das orações do próprio Isaías, que era o intercessor dos reis de Israel. Era por causa da vida dos seus pais. O rei Jotão, o pai do rei Acaz, foi um homem de Deus. O seu avô, o rei Uzias, foi o homem que fez tanta falta ao profeta, porque era um homem de Deus. Mas além do medo no coração de Acaz, sabe o que mais que derramou? Não foi só medo que derramou do coração dele. Muita coisa ruim, queridos. Entre outras loucuras, o rei Acaz, nas viagens de verão que ele fazia por ali, ele encontrou um altar que ele achou interessante. Opa, esse povo está tendo vitória. Esse povo tem esse modelo de altar. Ele tirou lá uma cópia e mandou para o WhatsApp. Pediu cópia pediu cópia da planta do altar. E mandou um recado para o sacerdote Urias, que era o sacerdote da época, fazer um altar igual àquele altar que tinha lá naquele país, porque se aquele povo estava tendo sucesso com aquele altar, se nós sacrificarmos nesse altar, também teremos sucesso. Olha que matemática
midiática, apocalíptica, maligna, desgraçada e antibíblica, ante tudo que tinha a respeito à lei de Moisés. O altar estava ali. E naquele altar deveria se sacrificar. E ele inventa um altar novo. Como se não bastasse, queridos. Nesse altar desgraçado, ele sacrificou um filho dele. O próprio filho. Ele faz passar pelo fogo no altar que ele inventou lá naquele outro país. Ele também andou nos caminhos dos reis de Israel, diz o texto sagrado, e chegou a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes dos povos detestáveis, ou os costumes detestáveis, dos povos das nações que o Senhor havia expulsado diante do povo de Israel. Deus controla o presente. Não por sua causa ou por minha causa especificamente. Ele controla o presente. Por isso temos que estar em comunhão com Ele. Senhor, me dirige no presente, porque eu sei que o Senhor controla todas as coisas. O Senhor é Deus. E Deus controla, queridos, o amanhã. Descansa hoje, diz o Senhor. Descansa. Porque sobre o amanhã também, nem a Síria, nem as tribos do norte prevalecerão. E o texto sagrado fala que eles não prevalecerão nem mais 65 anos. E nós vemos na história que no ano 722, o reino do norte perdeu a sua liderança, perdeu a sua hegemonia como nação, soberania, muito obrigado, perdeu a sua soberania como nação. O rei Senaqueribe, no ano 722, entrou ali, tirou o povo dali, levou para lá, trouxe outros povos com outros costumes, com outros deuses, com outros cultos. Por isso os samaritanos até hoje são distintos dos judeus, porque a cidade caiu, o reino do norte acabou, e ficaram apenas as duas tribos do reino do sul, até o ano 586, quase 200 anos depois, essa nação também caiu. Deus controla hoje, Deus controla amanhã. Isaías falou exatamente como seria, que rei, como seria o cerco. Seria o texto que você vai encontrar exatamente isto. Depois de amanhã, Deus controla também. Porque na realidade, queridos, a nação de Israel, olhando para frente, essa nação de Israel acabou no ano 722. O reino do sul, no ano 586, foi levado cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor, e ficaram lá 70 anos, para depois voltar e nunca mais ter a soberania que tiveram até ali, exatamente por causa de reis, do rei Acais e outros reis que não permitiram que o Senhor os dirigisse. Mas na realidade, queridos, Deus controla também a eternidade. Nesse mesmo texto, nós encontramos o profeta Isaías dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Antes disso, o reino do norte vai cair. Antes disso, a Síria vai deixar de ser o poderio que é. Antes disso, virá um homem lá do norte com um grande exército, e essa nação também vai cair. Antes disso, mas depois de tudo isso, uma virgem conceberá. Vou te dar um sinal. Uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão Emanuel, que significa Deus conosco. Lá na frente, no capítulo 9, ele vai de novo repetir que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu reinado não terá fim. E ele vai dizendo que esse sim é um reino em que vale a pena investir. O reino que você e eu pertencemos hoje. O reino de Deus. Lá atrás, muitos anos antes, está o profeta Isaías dizendo que Deus controla também a eternidade. Então, querido, quero terminar dizendo que em tempo de guerra, de rumores de guerra, como vivemos hoje? Estamos num tempo exato de rumores de guerra, e quem sabe amanhã uma guerra. Não sabemos como será. Deixa morrer o que te impede de ver o Senhor. Isaías não deixou morrer, morreu o rei Uzias. E ele viu o Senhor. E a vida dele mudou e recomeçou. Deixe morrer o que te impede de ver o Senhor. Deixe derramar o que quer que seja ter no seu coração, na sua xícara. Tem o que? Tem medo? Deixa derramar. Deixa o Senhor enchê-lo de novo.
na chacoalhada da vida. Vai percebendo o que está no seu coração e fala: Senhor, que o meu coração, na próxima chacoalhada, derrame gratidão, perdão, alegria. Senhor querido, eu sei que a chacoalhada é inevitável. Enche o meu coração daquilo que derramando a glorificar o Senhor. Senhor, eu sei que a minha xícara vai se derramar, mas se cair um fruto do Espírito. A cada crise, a cada terremoto, a cada furacão, a cada circunstância que passar na minha vida. A sua vida eu sei que tem passado pequenos e só seus, furacões particulares, terremotos particulares, dificuldades particulares. Assim como ninguém imaginava que aquela perda foi tão difícil para Isaías, até que ele veio, até que ele declara isso. Querido, que apareça a cada vez que um demônio te cercar, com um pensamentozinho maligno, ou com um grande exército contra você e contra nós, querido, que venha do seu coração a mesma palavra que Deus trouxe ao profeta, ao rei Acaz naquele dia. Tenha cuidado, acalme-se, não tenha. Esse recado que Deus mandou foi o rei Acaz. É o mesmo recado para você. Tenha cuidado. É tempo de vigilância. Tenha cuidado. Acalme-se. O desespero não vai te ajudar de maneira alguma. Não vai diminuir o tamanho do seu inimigo. O seu desespero só vai mostrar do que tem dentro. Então, se tem desespero, deixa derramar. Mas que derramando, se encha da paz do Senhor. Da graça do Senhor. Do poder do Senhor. Da vontade soberana do Senhor. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Deus está no controle. Infelizmente, Isaías recebe uma palavra de Deus, lá no capítulo 6 ainda, dizendo que ele pregaria e ninguém ouviria. Que ele ministraria, mas aquelas pessoas não ouviriam com os ouvidos, para não serem curados no coração, não serem transformados e serem abençoados. Mas com você é diferente. Você ouve e escuta. Você não ouve só com o ouvido, ouve com o coração. Você não ouve só com a mente, você ouve com a alma, dizendo: Senhor, eu quero esse processo de ter cuidado, de ser vigilante, de viver na dependência do Senhor e de viver uma vida sem medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu quero profetizar que estou ministrando para famílias, para homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que tenham o coração aberto, quebrantado, para ouvir o Senhor, para ser vigilante, para viver em paz, para ser um modelo. Como é que você consegue ter paz no meio desse caos, com tanta chacoalhada? Como é que chacoalha, derrama, mas derrama paz, derrama alegria? Como é que é isso? Como é a mulher samaritana que você... O que aconteceu com você naquele poço? Que agora você já derrama tanta alegria. Por que eu quero amar o Jesus que você ama? Por que eu desejo? De alguma forma eu quero conhecer. E eles foram lá e conheceram Jesus. E eles falaram para ela: olha, não é para o que você nos falou, mas nós experimentamos uma chacoalhada de Jesus que mudou a nossa vida. Derramou todo o medo, derramou todo o desespero, derramou toda a maldade e nele transformou o nosso coração. Não tenha medo. O Senhor é Deus presente na sua vida. Você pode dizer amém? Fique de pé comigo então.